E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Paradíssimo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, me deixou fascinado, viu? A intersecção entre tecnologia e vigilância na América Latina. A gente tem aqui uma coletânea de ensaios acadêmicos, o título é Tecnopolíticas da Vigilância. Parece denso, né? Mas calma. A gente vai desvendar esse universo de forma clara e, quem sabe, até divertida, com a ajuda do nosso especialista aqui. A ideia é exatamente essa, tornar esses conceitos complexos, tipo revolução algorítmica, capitalismo de vigilância, tecnoresistência, mais acessíveis, afinal, estão presentes nessa obra. Já que a gente está falando de tecnopolíticas da vigilância, acho que seria legal a gente começar entendendo o que exatamente esse termo significa, né? Sim, sim. Porque, afinal, a gente está falando de algo que vai muito além das câmeras de segurança, né? Que a gente vê por aí. Sem dúvida. O livro já coloca a gente, né, em frente a uma nova realidade onde a vigilância está totalmente entrelaçada com a tecnologia e a política, criando um cenário assim complexo, em muitos casos invisível. Imagine. Algoritmos, coleta massiva de dados, rede de tecnologias que monitoram nossos passos, tanto no mundo físico quanto no digital. É como se a gente estivesse sendo constantemente observado, mas por um olho que a gente não consegue ver, né? Isso. E o livro foca especificamente na América Latina, né? Sim. E parece que a região tem as suas particularidades, né, nesse contexto. Sem dúvida. A obra, inclusive, ela apresenta pra gente a Red Levitz, que é um grupo de pesquisadores latino-americanos que se dedica a entender, né, as nuances, assim, as especificidades da vigilância tecnológica na região. Eles argumentam que a América Latina vive uma espécie de biopolítica digital, onde até mesmo nossos dados biológicos e interações online alimentam esse sistema de controle. De biopolítica digital é forte, hein? Me lembra aqueles filmes de ficção científica, sabe? Onde tudo é controlado por um sistema central. Mas me explica melhor como é que isso funciona na prática. O que seria essa tal doação compulsória de dados que o livro menciona? Olha, pensa como hoje em dia a gente fornece informações pessoais para praticamente tudo, né? Redes sociais, aplicativos de transporte, compras online. Cada clique, cada interação gera dados que são coletados e utilizados para nos analisar, nos categorizar. E, em última instância, nos controlar. Sei. É como se a gente estivesse doando nossos dados compulsoriamente, né, para alimentar esse sistema. E a obra, ela nos deixa sem saída, aceitar esse controle passivamente. De forma alguma. O livro também explora as dissidências, ou seja, as diversas formas de resistência que surgem em resposta a esse cenário. É gente buscando alternativas, hackeando o sistema, criando tecnologias de contravigilância. Legal. Falando em hackear o sistema, lembrei que no começo você mencionou o capitalismo de vigilância. Pelo que eu entendi, esse conceito está no centro do problema, certo? Exatamente. A obra se baseia bastante no trabalho da Shoshana Zuboff, que cunhou esse termo. Ela argumenta que empresas como o Google coletam os nossos dados não apenas para melhorar seus serviços, mas principalmente para prever e moldar nosso comportamento, visando lucro e controle. É assustador pensar que quando a gente está lá navegando na internet, a gente está sendo minerado por empresas, né, que lucram com nossa atenção, com os nossos dados. Como se ele fosse o produto e não o cliente. Pois é. E a obra vai além, trazendo a perspectiva do Hal Varian, que é economista-chefe do Google. Ele defende a extração de dados como algo natural nesse novo modelo de negócios. Mas será que é tão simples assim? Onde fica a ética nessa história toda? Essa visão utilitarista dos dados me deixa um pouco desconfortável, viu? Sim. E faz lembrar do grandioso que você mencionou antes. Poderia explicar melhor esse conceito? Parece algo saído de um romance distópico. É uma metáfora poderosa, realmente. O grande outro representa essa entidade onipresente, invisível e inatingível, que nos vigia e nos controla através da tecnologia. Nossa. Ele se alimenta dos nossos dados, cresce a cada clique que a gente dá, cada informação que a gente compartilha. Cabe de arrepiar. E como se proteger desse grande outro? A gente está fadado a viver nesse mundo de vigilância constante. Calma, não precisa entrar em pânico. A obra nos mostra que, apesar dos desafios, existem diversas formas de resistir e buscar alternativas. E um dos pontos que o livro aborda é justamente como a vigilância se manifesta no dia a dia das cidades, especialmente nas chamadas cidades neoliberais. Cidades neoliberais. E o que isso tem a ver com vigilância? O autor, Rodrigo José Femino, analisa como a lógica neoliberal, com sua ênfase na segurança e no controle, tem transformado o espaço urbano. Ele cita exemplos como a fortificação de espaços públicos em Londres e a proliferação de câmeras de vigilância em cidades brasileiras.
Entendi. É como se a cidade estivesse se tornando uma grande fortaleza, né? Isso. Cada vez mais mecanismos de controle e exclusão. Mas parece que a gente está caminhando para um cenário meio sombrio, né? Mas e a cultura da vigilância que você mencionou? Como isso afeta as nossas vidas fora do espaço urbano? Excelente pergunta. O livro dedicou um capítulo inteiro a esse tema, com base no trabalho do David Murakami Wood. Ele argumenta que a vigilância deixou de ser algo restrito a instituições, espaços físicos, sabe? Isso não parte da nossa cultura, das nossas relações, da nossa forma de interagir com o mundo. Seria como se a vigilância estivesse internalizada na gente. A gente aceita ser observado como algo natural. Exatamente. Pensa no crescimento das mídias sociais, na necessidade de compartilhar cada passo da nossa vida online, na busca por likes e aprovação virtual. Tudo isso contribui para a normalização da vigilância e da autoexposição. É verdade. Às vezes parece que a gente vive num grande reality show onde todo mundo quer ser visto e monitorado. E a obra explora como essa cultura da vigilância afeta a nossa percepção sobre o tema. Sim, o livro fala sobre os imaginários da vigilância. Ou seja, como nossas experiências, a mídia, a cultura pop, moldam a forma como a gente entende e reage à vigilância. Então é como se nossos medos, fantasias e referências culturais influenciassem a nossa postura em relação à vigilância. Isso. Interessante. E as revelações do Edward Snowden, elas são abordadas no livro. Sim. Lembro que na época aquele escândalo gerou muita discussão sobre privacidade e vigilância global. Sim, com certeza. O autor destaca que as reações, as revelações do Snowden foram diversas, desde a indignação, a mobilização política, até a aceitação passiva. Ele argumenta que a cultura da vigilância influencia a forma como a gente interpreta esse tipo de evento. Ou seja, tem gente que se revolta com a vigilância em massa, enquanto outros aceitam como um mal necessário, né? E a obra, ela apresenta argumentos para os dois lados. Sim, o livro busca apresentar diferentes perspectivas sobre a vigilância, com autores que defendem a necessidade de maior controle e outros que clamam por mais liberdade e privacidade. Sei. A ideia é justamente provocar reflexão e debate sobre esse tema tão complexo. Compreendo. Mas voltando à questão da resistência, Sim. o livro apresenta exemplos concretos de como as pessoas estão combatendo essa cultura da vigilância. Sem dúvida. A obra dedica uma seção inteira às tecnorresistências, explorando as diversas formas de luta contra a vigilância tecnológica. E um dos capítulos mais interessantes, na minha opinião, é o que analisa os coletivos criptoativistas. Coletivos criptoativistas? Parece coisa de filme de espionagem. Me explica melhor como esses grupos atuam. Eles usam a criptografia e outras tecnologias para proteger a privacidade e a comunicação, desafiando a lógica individualista da hegemonia neoliberal e buscando criar espaços autônomos e seguros na internet. É como se fossem hackers do bem, né? Lutando por um mundo digital mais livre e democrático. Isso. E além dos criptoativistas, que outras formas de resistência a obra apresenta? O livro também explora o uso de drones, não apenas como ferramentas de vigilância, mas também como instrumentos de contra-vigilância e denúncia. A Fernanda Bruno, no projeto #DroneAcademy, usa drones para documentar violações de direitos humanos e mostrar a realidade sob uma nova perspectiva. É fascinante como a tecnologia pode ser usada tanto para oprimir quanto para libertar, né? Me parece que a questão central é quem controla essa tecnologia e para quais fins ela é utilizada. Exatamente. E o livro nos convida a refletir sobre o papel da tecnologia nas nossas vidas, a questionar o modelo dominante de desenvolvimento tecnológico e a buscar alternativas para a cultura da vigilância. E por falar em alternativas, a obra apresenta soluções concretas para esse problema da vigilância. O que a gente pode fazer para garantir a nossa privacidade, a nossa liberdade na era digital? Olha, a obra não oferece um manual de soluções prontas, mas sim um convite à reflexão e ação. Ela nos apresenta diferentes perspectivas sobre o tema, nos mostra os riscos e as possibilidades da tecnologia e nos convida a participar da construção de um futuro mais justo e democrático. Então o livro nos dá as ferramentas para a gente pensar criticamente sobre a vigilância e buscar soluções coletivas para esse problema. Exatamente. E uma das ideias mais interessantes que a obra apresenta é da privacidade como um bem comum. Privacidade como um bem comum. O que isso significa? O autor, Sérgio Amadeu da Silveira, argumenta que a privacidade não deve ser vista como apenas um direito individual, mas como algo fundamental para o bem-estar da sociedade como um todo. Entendi. Ele nos convida a repensar a proteção da privacidade, migrando de uma perspectiva individual para uma compreensão coletiva. Então a ideia é que a privacidade de todos nós está interligada. Isso. E que a gente precisa lutar por ela de forma coletiva.
Exatamente. E essa luta exige ação política, mobilização social e a criação de leis e mecanismos que garantam a proteção dos nossos dados e da nossa privacidade. A obra nos mostra que a vigilância não é um destino inevitável, mas sim um desafio que a gente pode enfrentar com criatividade, coragem e solidariedade. Que inspirador. Mas me diga, a obra também aborda as questões éticas relacionadas à vigilância. Afinal, nem sempre a tecnologia é usada por bem, né? Com certeza. O livro dedica um capítulo inteiro à ética da vigilância, explorando os dilemas e os desafios que essa nova realidade nos impõe. E um dos pontos mais importantes que a obra destaca é a necessidade da gente criar mecanismos de controle e regulamentação para o uso da tecnologia, garantindo que ela seja utilizada de forma ética e responsável. Faz sentido. A tecnologia em si não é boa nem má, tudo depende da forma como a gente utiliza ela. Exatamente. E a obra, ela nos dá exemplos de como essa tecnologia de vigilância pode ser usada para fins negativos. Sim. O livro menciona diversos casos de uso indevido da tecnologia para fins de controle, repressão e discriminação. Ele cita, por exemplo, o uso de reconhecimento facial para identificar e perseguir manifestantes políticos, monitoramento de redes sociais para censurar opiniões dissidentes e o uso de dados pessoais para manipular eleições. Nossa, é assustador pensar que a tecnologia pode ser usada para violar direitos e minar a democracia. Parece que a gente está vivendo num daqueles filmes distópicos, onde a liberdade individual é constantemente ameaçada. E esses exemplos nos mostram a importância da gente estar atento aos riscos da tecnologia. Sim. E de lutarmos por um futuro onde ela seja usada para promover a justiça social, a liberdade e a democracia. E a obra nos dá ferramentas para essa luta. O que a gente pode fazer para garantir que a tecnologia seja usada para o bem? O livro nos convida a sermos agentes de mudança, a nos engajarmos em diferentes formas de ativismo, a pressionar os governos e as empresas a adotarem práticas mais éticas e responsáveis. E a construirmos um futuro onde a tecnologia esteja a serviço da humanidade. É como se a obra estivesse nos chamando para ação, nos desafiando a construir um futuro melhor. Mas me diga, a obra se limita a criticar a vigilância tecnológica, ou ela também apresenta alternativas concretas para esse modelo? A obra vai além da crítica, apresentando alternativas para a cultura da vigilância e propondo um novo modelo de desenvolvimento tecnológico baseado na ética, na sustentabilidade e na justiça social. Que legal. E que tipo de alternativas a obra propõe? Ela fala, por exemplo, da importância da gente criar tecnologias livres e open source, que possam ser utilizadas por todos sem restrições. Sim. E que possibilitem o desenvolvimento de soluções inovadoras para os problemas sociais. Faz sentido. Se a tecnologia for controlada por um pequeno grupo de empresas, a gente corre o risco de ela ser usada só para os interesses deles. Exatamente. A obra também destaca a importância da educação digital, para que as pessoas possam compreender o funcionamento das tecnologias, seus riscos e suas potencialidades. E para que possam utilizá-las de forma crítica e consciente. É fundamental que as pessoas tenham conhecimento para poderem fazer escolhas informadas, né? Sim. E para se protegerem da manipulação e do controle. Sem dúvida. E a obra também fala sobre a importância da participação cidadã na construção de políticas públicas para a era digital. Para que a tecnologia seja utilizada de forma democrática e transparente. Ou seja, a obra nos convida a sermos protagonistas da era digital, né? Isso. A participarmos ativamente da construção de um futuro mais justo e democrático, Sim. onde a tecnologia esteja a serviço da humanidade. Exatamente. E para finalizar, a obra nos deixa com uma pergunta provocativa. E se o futuro da privacidade depender não de direitos individuais, mas da nossa capacidade de retomar o controle dos espaços digitais que habitamos coletivamente? Uma pergunta que nos instiga a pensar sobre o futuro da tecnologia e nosso papel na construção desse futuro. Isso. Voltando à nossa conversa sobre vigilância tecnológica, me chamou a atenção como a obra explora a fundo o impacto da vigilância nas redes sociais. É um ambiente que aparentemente parece livre e democrático, mas esconde mecanismos complexos de controle, né? É verdade, eu passo boa parte do meu dia nas redes sociais. E confesso que nunca tinha parado para pensar a fundo nessa questão da vigilância. Mas como exatamente essa vigilância se manifesta nesse ambiente? O autor, ele se baseia no trabalho do José Van Dyke para analisar como as plataformas de mídia social contribuem para a cultura da vigilância. Elas nos incentivam, né, a compartilhar informações pessoais, fotos, vídeos, opiniões. Tudo isso gera dados que são coletados e analisados para nos perfilar, nos segmentar. É como se a gente estivesse alimentando um grande banco de dados, né? Com cada post, cada comentário, cada curtida. E o pior é que a gente faz isso voluntariamente, muitas vezes sem perceber as implicações. Exatamente. E a obra nos alerta para o fato de que essa vigilância nas redes sociais, ela molda a nossa identidade, a nossa autoestima.
A gente passa a buscar aprovação, reconhecimento online, se comparando constantemente com os outros, se sentindo pressionado a seguir determinados padrões de comportamento. É verdade. Às vezes me pego buscando a foto perfeita, o texto mais inteligente, a legenda mais engraçada, tudo para ganhar likes e seguidores. Parece que a gente está vivendo numa grande vitrine, onde todo mundo quer se exibir e ser admirado. E essa busca por aprovação online pode nos levar a comportamentos compulsivos, né? Como o vício em redes sociais, a necessidade de estar conectado o tempo todo. A gente acaba se tornando refém da opinião pública, moldando a nossa vida para agradar os outros, perdendo a nossa autenticidade. Nossa, é assustador pensar que a gente está abrindo mão da nossa individualidade, da nossa privacidade, em troca de likes e seguidores. E a obra, ela nos dá alguma dica de como a gente pode escapar dessa armadilha, dessa vigilância nas redes sociais. O livro, ele nos convida a repensar nossa relação com as redes sociais, usar essas plataformas de forma mais consciente, mais crítica, questionar os padrões de comportamento que nos são impostos, buscar autenticidade em vez da aprovação online. E, mais importante, a obra nos incentiva a buscar alternativas às redes sociais tradicionais, criar espaços de comunicação mais livres, democráticos, respeitosos com a nossa privacidade. Falando em liberdade e democracia, me lembrei de um ponto que você mencionou antes, sobre como a vigilância tecnológica ameaça esses valores. Poderia explicar melhor como isso acontece? Claro, a vigilância tecnológica pode ser utilizada, né, para fins autoritários, para censurar a liberdade de expressão, perseguir opositores políticos e controlar a população. E a obra nos alerta para o fato de que essa vigilância está se tornando cada vez mais sofisticada, mais pervasiva. O uso de tecnologias como reconhecimento facial, inteligência artificial, big data. Nossa, isso me lembra aqueles filmes de ficção científica, sabe? Onde o governo controla tudo e todos. Mas será que isso pode realmente acontecer na vida real? A obra nos mostra que essa distopia já está se tornando realidade em diversos países, onde governos autoritários utilizam a tecnologia para vigiar e controlar a população. E o livro nos alerta, né? Se a gente não lutar contra essa tendência, a gente corre o risco de perder a nossa liberdade, a nossa democracia. É assustador pensar que a tecnologia que deveria ser utilizada para o progresso da humanidade está sendo usada para nos controlar e nos oprimir. Mas me diga, a obra ela nos dá alguma esperança. O que a gente pode fazer para evitar esse futuro distópico? O livro nos convida a resistir, a lutar por nossos direitos, a exigir que os governos e as empresas respeitem a nossa privacidade e a nossa liberdade e construirmos um futuro onde a tecnologia seja utilizada para o bem da humanidade. E a obra, ela nos dá exemplos concretos de como a gente pode resistir à vigilância tecnológica. Sim. A obra nos apresenta diversas formas de resistência, desde o uso de tecnologias de criptografia, até a criação de plataformas alternativas de comunicação, a organização de protestos, a produção de arte crítica. E o livro nos mostra que essa resistência está acontecendo em todo o mundo, com pessoas de diferentes países e culturas se unindo para lutar por um futuro mais justo e democrático. Que inspirador. E a obra ela também explora o impacto da vigilância tecnológica em outras áreas da nossa vida, além das redes sociais e da política. Sim. O livro aborda, por exemplo, a questão da vigilância no trabalho, onde as empresas monitoram seus funcionários através de câmeras, softwares de rastreamento, análise de dados, e a obra nos alerta para o fato de que essa vigilância pode ser utilizada para explorar os trabalhadores, para cercear sua liberdade, para criar um ambiente de trabalho opressivo. É verdade. A gente ouve falar cada vez mais de empresas que monitoram tudo que seus funcionários fazem, desde os seus e-mails até os seus movimentos físicos. Parece que a privacidade está se tornando um luxo que poucos podem ter. E a obra nos convida a questionar esse modelo de trabalho, a lutar por nossos direitos e a construir um futuro onde o trabalho seja um espaço de dignidade, liberdade e criatividade. E além da vigilância no trabalho, que outros temas a obra aborda? O livro também explora a questão da vigilância nas escolas, onde as crianças são monitoradas por câmeras, softwares de reconhecimento facial, outras tecnologias. E a obra nos alerta, né, para os perigos dessa vigilância precoce, que pode inibir a criatividade, a autonomia, o desenvolvimento da personalidade das crianças. É preocupante pensar que as crianças estão sendo vigiadas desde cedo, que a sua privacidade está sendo invadida, que a sua liberdade está sendo cerceada. E a obra ela nos dá alguma dica de como a gente pode proteger as crianças dessa vigilância invasiva. O livro nos convida a conversar com as crianças, né, sobre os perigos da vigilância tecnológica, ensiná-las a proteger a sua privacidade, a usar a tecnologia de forma consciente e crítica. E mais importante, a obra nos convida a lutar por um futuro onde as escolas sejam espaços de liberdade, criatividade e respeito à individualidade das crianças. Concordo plenamente. Acho que é fundamental a gente educar as crianças para que elas possam lidar com os desafios da era digital de forma crítica e consciente. E a obra também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa saúde. Sim. O livro explora como nossos dados de saúde estão sendo coletados, armazenados, utilizados por empresas e governos, muitas vezes sem o nosso conhecimento ou consentimento.
E a obra nos alerta para os perigos da discriminação genética, onde as pessoas podem ser excluídas de planos de saúde ou sofrer outras formas de preconceito com base em seus dados genéticos. É assustador pensar que os nossos dados de saúde, que deveriam ser confidenciais, estão sendo utilizados para nos controlar e nos discriminar. E a obra, ela nos dá alguma dica de como a gente pode proteger os nossos dados de saúde dessa vigilância invasiva. O livro nos incentiva a exigir que os nossos dados de saúde sejam protegidos por leis rigorosas, a questionar as empresas, os governos que coletam esses dados sem a nossa autorização e a buscar alternativas, aos serviços de saúde que não respeitam a nossa privacidade. Faz sentido. Acho que é fundamental que a gente tenha controle sobre os nossos dados de saúde. Que a gente saiba quem tem acesso a esses dados e para quais fins eles estão sendo utilizados. E a obra, ela também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida cultural. Sim. O livro explora como a vigilância tecnológica está moldando a produção e o consumo de cultura, com o uso de algoritmos que controlam o que a gente vê, ouve e lê. E a obra nos alerta para os perigos da censura algorítmica, onde a diversidade cultural pode ser suprimida em nome da padronização e do controle. É preocupante pensar que os algoritmos estão decidindo o que a gente pode ou não consumir, que a nossa liberdade de escolha está sendo limitada, que a diversidade cultural está sendo ameaçada. E a obra, ela nos dá alguma dica de como a gente pode combater essa censura algorítmica. O livro nos incentiva a buscar alternativas aos serviços online, que utilizam algoritmos para controlar o que a gente consome, a apoiar artistas e produtores culturais independentes e a defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural. Concordo plenamente. Acho que é fundamental que a gente tenha acesso a uma cultura livre e diversa. Que a gente possa escolher o que a gente quer consumir sem ser manipulado por algoritmos. E a obra, ela também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida social. Sim, o livro explora como a vigilância tecnológica está moldando as nossas relações sociais. Com o uso de redes sociais, aplicativos de relacionamento e outras tecnologias que monitoram as nossas interações e nos conectam com outras pessoas. E a obra nos alerta, para os perigos da alienação digital, onde as pessoas podem se isolar em seus mundos virtuais e perder o contato com a realidade. É verdade. A gente vê cada vez mais pessoas que passam horas e horas conectadas nas redes sociais, mas que se sentem solitárias e isoladas na vida real. Parece que a tecnologia está nos aproximando virtualmente, mas nos afastando fisicamente. E a obra nos convida a repensar nossa relação com a tecnologia. Usar as redes sociais de forma mais consciente, mais equilibrada. A buscar o contato humano e construir relações reais baseadas na empatia, na solidariedade, no respeito. Faz sentido. Acho que a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para nos conectar com outras pessoas. Mas é importante que a gente não perca o contato com a realidade e que a gente não deixe que a tecnologia domine as nossas vidas. E a obra, ela também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida espiritual. Sim, o livro explora como a vigilância tecnológica está invadindo os espaços sagrados, com o uso de câmeras, sensores e outras tecnologias que monitoram as pessoas em igrejas, templos, outros locais de culto. E a obra nos alerta, para os perigos da manipulação religiosa, onde a tecnologia pode ser utilizada para controlar as pessoas e para impor determinadas crenças. É assustador pensar que a tecnologia está invadindo até mesmo os espaços sagrados, que a nossa liberdade religiosa está sendo ameaçada, que a nossa fé está sendo manipulada. E a obra, ela nos dá alguma dica de como a gente pode proteger a nossa fé dessa vigilância invasiva. O livro nos incentiva a questionar as instituições religiosas, que utilizam a tecnologia para vigiar, controlar os seus fiéis, a buscar alternativas aos cultos online que coletam nossos dados e a defender a liberdade religiosa, a autonomia espiritual. Concordo plenamente. Acho que a fé é algo muito pessoal, muito íntimo, que não deve ser invadida, manipulada por nenhuma tecnologia. E a obra, ela também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida familiar. Sim, o livro explora como a vigilância tecnológica está invadindo os lares, com o uso de câmeras, assistentes virtuais, babás eletrônicas e outras tecnologias que monitoram as famílias e coletam seus dados. E a obra nos alerta para os perigos da vigilância parental excessiva, que pode prejudicar a autonomia e a privacidade das crianças e criar um ambiente familiar opressivo. É preocupante pensar que a tecnologia está invadindo os lares, que a privacidade das famílias está sendo violada, que as crianças estão sendo monitoradas desde cedo. E a obra, ela nos dá alguma dica de como a gente pode proteger as nossas famílias dessa vigilância invasiva. O livro nos incentiva a conversar com os nossos familiares sobre os perigos da vigilância tecnológica, a estabelecer limites para o uso da tecnologia em casa, a proteger os nossos dados e a construir um ambiente familiar mais seguro e respeitoso com a privacidade de todos. Faz sentido. Acho que é importante que a gente encontre um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a preservação da nossa privacidade e da nossa intimidade familiar.
E a obra, ela também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida pessoal. Sim, o livro explora como a vigilância tecnológica está moldando a nossa identidade, né, com o uso de redes sociais, aplicativos de relacionamento e outras tecnologias que nos incentivam a construir uma persona online, a buscar aprovação e reconhecimento virtual e a se comparar constantemente com os outros. E a obra nos alerta para os perigos da perda de autenticidade, onde as pessoas podem se tornar dependentes da aprovação online e perder o contato com seu verdadeiro eu. É verdade. A gente vê cada vez mais pessoas que se preocupam mais com a sua imagem online do que com a sua vida real, que se esforçam para construir uma persona perfeita nas redes sociais, mas que se sentem vazias e insatisfeitas na vida real. Parece que a tecnologia está nos afastando de nós mesmos, nos alienando da nossa própria essência. E a obra nos convida a repensar a nossa relação com a tecnologia, a usar as redes sociais de forma mais consciente, mais equilibrada, a buscar a autenticidade em vez da aprovação online e a cultivar a nossa individualidade, a nossa autoestima. Faz sentido. Acho que é fundamental a gente se aceitar como a gente é, com os nossos defeitos e qualidades. Que a gente não se deixe levar pela pressão das redes sociais e que a gente busque a felicidade na vida real e não na aprovação virtual. E a obra também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida profissional. Sim. O livro explora como a vigilância tecnológica está mudando o mercado de trabalho, com o uso de plataformas online de recrutamento, softwares de monitoramento de produtividade e outras tecnologias que avaliam os trabalhadores e controlam seu desempenho. E a obra nos alerta para os perigos da exploração digital, onde os trabalhadores podem ser submetidos a jornadas de trabalho exaustivas, salários baixos, condições de trabalho precárias, sob a justificativa da eficiência e da competitividade. É verdade. A gente vê cada vez mais empresas que utilizam a tecnologia para controlar seus funcionários, para exigir mais produtividade e para reduzir custos. Parece que os trabalhadores estão se tornando máquinas, controlados por algoritmos e explorados por um sistema que só visa o lucro. E a obra nos convida a questionar esse modelo de trabalho, a lutar por nossos direitos e a construir um futuro onde o trabalho seja um espaço de dignidade, liberdade e criatividade. Concordo plenamente. Acho que o trabalho deve ser um espaço de realização pessoal e profissional e não um instrumento de exploração e opressão. E a obra também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida amorosa. Sim. O livro explora como a vigilância tecnológica está moldando as nossas relações amorosas, com o uso de aplicativos de relacionamento, redes sociais e outras tecnologias que nos conectam com outras pessoas e monitoram nossas interações. E a obra nos alerta para os perigos, né, da superficialidade digital, onde as pessoas podem se conectar com base em critérios superficiais, como aparência física, e ter dificuldade em construir relações profundas e duradouras. É verdade. A gente vê cada vez mais pessoas que buscam amor online, que se conectam com outras pessoas através de aplicativos e redes sociais, mas que têm dificuldade em construir relações reais, duradouras. Parece que a tecnologia está nos dando a ilusão de que o amor é fácil e descartável, mas que na verdade está tornando as relações mais superficiais e efêmeras. E a obra nos convida a repensar a nossa relação com a tecnologia, a usar os aplicativos de relacionamento de forma mais consciente e equilibrada, a buscar o contato humano e a construir relações reais, baseadas na empatia, na solidariedade e no respeito. Faz sentido. Acho que o amor é algo muito especial e precioso que não deve ser banalizado pela tecnologia. E a obra, ela também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida financeira. Sim. O livro explora como a vigilância tecnológica está moldando as nossas finanças, com o uso de bancos online, cartões de crédito, aplicativos de pagamento e outras tecnologias que monitoram os nossos gastos e controlam o nosso acesso ao crédito. E a obra nos alerta, né, para os perigos da exclusão financeira digital, onde as pessoas podem ser excluídas do sistema financeiro por não terem acesso à tecnologia ou por terem um histórico de crédito negativo. É preocupante pensar que a tecnologia está controlando o nosso acesso ao dinheiro, que as nossas finanças estão sendo monitoradas, que a gente pode ser excluído do sistema financeiro por não se encaixar em determinados padrões. Parece que a tecnologia está criando uma nova forma de desigualdade social, onde os que têm acesso à tecnologia e aos recursos financeiros têm mais poder e os que não têm ficam à margem da sociedade. E a obra nos convida a questionar esse modelo de sociedade, a lutar por um sistema financeiro mais justo e inclusivo, a defender o direito ao acesso à tecnologia, aos recursos financeiros e a construir um futuro onde a tecnologia seja utilizada para promover a igualdade e a justiça social. Concordo plenamente. Acho que a tecnologia deve ser utilizada para democratizar o acesso aos recursos e não para concentrar o poder nas mãos de poucos. E a obra, ela também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida política. Sim, o livro explora como a vigilância tecnológica está moldando a política com o uso de redes sociais, big data, inteligência artificial e outras tecnologias que monitoram a opinião pública, manipulam eleições e controlam a disseminação de informações.
E a obra nos alerta para os perigos, né, da manipulação política digital, onde a democracia pode ser minada pelo uso de fake news, bots, perfis falsos e outras ferramentas de propaganda e desinformação. É assustador pensar que a tecnologia está sendo utilizada para manipular eleições, para controlar a opinião pública e para minar a democracia. Parece que a gente está vivendo em uma era de pós-verdade, onde a verdade não importa mais, e onde a tecnologia está sendo utilizada para criar uma realidade alternativa controlada por aqueles que detêm o poder. E a obra nos convida a questionar essa realidade, a buscar a verdade, a defender a democracia e a lutar por um futuro onde a tecnologia seja utilizada para promover a transparência, a participação cidadã e a justiça social. Concordo plenamente. Acho que a tecnologia deve ser utilizada para fortalecer a democracia e não para destruí-la. E a obra também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida educacional. Sim. O livro explora como a vigilância tecnológica está moldando a educação, com o uso de plataformas online de ensino, softwares de monitoramento de aprendizagem e outras tecnologias que controlam o acesso ao conhecimento, padronizam o ensino e avaliam os alunos de forma automatizada. E a obra nos alerta, né, para os perigos da educação digital alienante, onde os alunos podem se tornar dependentes da tecnologia, perder o interesse pela aprendizagem e ter dificuldade em desenvolver o seu senso crítico, a sua autonomia. É preocupante pensar que a tecnologia está controlando o acesso ao conhecimento, que a educação está se tornando cada vez mais padronizada e automatizada, e que os alunos estão perdendo interesse pela aprendizagem. Parece que a tecnologia está transformando a educação em um produto de consumo em vez de um processo de desenvolvimento humano. E a obra nos convida a repensar a educação na era digital, a defender o direito ao acesso a uma educação de qualidade, a promover o uso da tecnologia de forma crítica e consciente e a construir um futuro onde a educação seja um espaço de liberdade, criatividade e desenvolvimento humano integral. Concordo plenamente. Acho que a educação é a base de uma sociedade justa e democrática. E que a gente precisa lutar para que a tecnologia seja utilizada para promover uma educação de qualidade para todos. E a obra também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida ambiental. Sim. O livro explora como a vigilância tecnológica está sendo utilizada para monitorar e controlar o meio ambiente, com o uso de sensores, drones, satélites e outras tecnologias que coletam dados sobre a natureza e sobre a atividade humana. E a obra nos alerta para os perigos, né, da exploração ambiental digital, onde a tecnologia pode ser utilizada para justificar a exploração desenfreada dos recursos naturais, a poluição e a destruição do meio ambiente. É assustador pensar que a tecnologia está sendo utilizada para explorar e destruir o meio ambiente, que a natureza está sendo monitorada e controlada como se fosse uma máquina. Parece que a gente está perdendo o respeito pela natureza, que a gente está se desconectando da nossa essência e que a gente está caminhando para um futuro catastrófico. E a obra nos convida a repensar nossa relação com a natureza, a defender o meio ambiente, a lutar por um modelo de desenvolvimento sustentável e a construir um futuro onde a tecnologia seja utilizada para promover a harmonia entre o ser humano e a natureza. Concordo plenamente. Acho que a gente precisa urgentemente mudar nossa forma de pensar e agir em relação ao meio ambiente se a gente quiser ter um futuro sustentável. E a obra também aborda o impacto da vigilância tecnológica na nossa vida animal. Sim, o livro explora como a vigilância tecnológica está sendo utilizada para monitorar e controlar os animais, com o uso de chips, sensores, drones e outras tecnologias que rastreiam seus movimentos, controlam a sua reprodução e interferem no seu comportamento. E a obra nos alerta, né, para os perigos da exploração animal digital, onde a tecnologia pode ser utilizada para intensificar a pecuária industrial, a caça predatória, a exploração de animais para fins de entretenimento. É revoltante pensar que os animais estão sendo tratados como máquinas, que a sua liberdade está sendo cerceada, que o seu sofrimento está sendo ignorado e que a sua vida está sendo explorada para fins egoístas. Parece que já está perdendo a nossa compaixão, a nossa empatia, a nossa conexão com a natureza. E a obra nos convida a repensar a nossa relação com os animais, a defender os seus direitos, a lutar por um futuro onde os animais sejam respeitados como seres sencientes e a construir um futuro onde a tecnologia seja utilizada para promover o bem-estar animal. Concordo plenamente. Acho que os animais merecem o nosso respeito, a nossa proteção e que a tecnologia deve ser utilizada para promover o bem-estar animal e não para explorá-los ou oprimi-los. E a gente precisa, reconhecer os animais como seres que sentem e que merecem viver com dignidade. E por falar em dignidade, me chamou a atenção como a obra nos faz questionar até que ponto a nossa própria dignidade está sendo afetada pela vigilância. É verdade. Em vários momentos do livro a gente se depara com essa questão, da perda de autonomia, da manipulação, a sensação de estarmos sempre sendo observados, como se a vigilância estivesse, minando a nossa própria humanidade. Sim. E a obra vai além, explorando como a vigilância afeta a nossa subjetividade, a nossa forma de pensar e agir no mundo.
É como se a gente estivesse internalizando essa lógica da vigilância, sabe? Uhum. Se tornando autopoliciadores, moldando nossos comportamentos para nos adequar a um sistema que nos observa e nos julga. É como se a gente estivesse vivendo no eterno Big Brother, né? O medo de errar, de ser punido, de ser excluído. Essa sensação de estar sempre sendo observado é sufocante. É. E a obra nos alerta para os perigos da autocensura, da conformidade, da perda da nossa capacidade crítica. A gente acaba se tornando mais passivo, menos questionador, menos disposto a lutar por nossos direitos, por um futuro melhor. É como se a vigilância estivesse nos domesticando, né? Nos transformando em ovelhas obedientes e acríticas. Vai ter resistência. O livro fala também de como as pessoas estão combatendo essa vigilância que afeta até a nossa forma de pensar. Com certeza. A obra nos apresenta diversas formas de tecnoresistência, mostrando como hackers, ativistas, artistas, cidadãos comuns estão utilizando a tecnologia para desafiar a vigilância, proteger a privacidade e construir um futuro mais justo e democrático. Eu me lembro que no começo da nossa conversa você mencionou esse conceito de tecnoresistência. Poderia dar alguns exemplos concretos de como essa resistência se manifesta na prática? Claro. O livro, ele nos apresenta, por exemplo, o uso de softwares de criptografia para proteger a comunicação. A criação de plataformas alternativas de mídia social que respeitam a privacidade dos usuários, o desenvolvimento de tecnologias de contravigilância para monitorar os vigilantes e a produção de arte crítica, que denuncia os abusos da vigilância. É fascinante como a tecnologia pode ser utilizada tanto para oprimir quanto para libertar, né? Esses exemplos mostram que a gente não precisa se resignar, né, diante da vigilância. A gente pode usar nossa criatividade, a nossa inteligência para lutar por um futuro melhor. Exatamente. E o livro, ele nos convida a participar dessa luta, a usar nossa voz, nosso conhecimento e nossa criatividade para construir um futuro onde a tecnologia esteja a serviço da humanidade. E para a gente finalizar esse nosso mergulho profundo em tecnopolíticas da vigilância, eu queria destacar um ponto que me chamou a atenção durante toda a nossa conversa. A importância da ação coletiva. O livro mostra que a gente não está sozinho nessa luta, né, contra a vigilância. Que existem muitas pessoas ao redor do mundo que compartilham as mesmas preocupações e que estão se organizando para construir um futuro melhor. Com certeza. A obra nos incentiva, né, a se conectar com outras pessoas, a participar de movimentos sociais, a apoiar organizações que lutam pela privacidade, pela liberdade e a construir uma rede de solidariedade e resistência. Acho que essa é a grande mensagem que fica desse livro, né? De que juntos somos mais fortes, de que a gente pode superar os desafios da era digital e construir um futuro mais justo, livre e democrático. E que a tecnologia, se utilizada de forma ética e responsável, pode ser uma ferramenta poderosa para a gente alcançar esse objetivo. Sem dúvida. Tecnopolíticas da Vigilância oferece para a gente um olhar crítico e, ao mesmo tempo, esperançoso sobre o presente e futuro da tecnologia. E assim a gente termina o nosso Deep Dive em Tecnopolíticas da Vigilância. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que se sintam inspirados a continuar explorando esse tema tão importante. E lembre-se, a vigilância não é um destino inevitável. A gente pode resistir, a gente pode lutar e a gente pode construir um futuro melhor. Fiquem ligados, porque em breve a gente volta com mais um Deep Dive explorando outros temas fascinantes e relevantes para o nosso mundo em constante transformação. Até a próxima!